Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, no 6º volume, capítulo Cantem Hare Krishna e Lutem. Cada noite, Srila Prabhupada fazia um devoto diferente ler um verso e significado. Discípulos líderes, como Hridayananda Goswami e Giriraja, discursavam, e Prabhupada falava em seguida. Ele continuava enfatizando a verdadeira mensagem da Índia para o mundo e o infortúnio decorrente de o povo, especialmente o povo indiano, deixar de propagá-la. Baseados em suas ousadas declarações, alguns devotos fizeram um grande cartaz e afixaram-no do lado de fora do pandal. A civilização moderna é um fracasso. A única solução é a consciência de Krishna. Em suas palestras noturnas, Srila Prabhupada aconselhava seus ouvintes a não se identificarem com nenhum partido político. Hoje alguém é o primeiro-ministro de eles e amanhã tal pessoa está liquidada. Embora Prabhupada tivesse iniciado sua série de palestras pedindo desculpas à plateia e dizendo que não podia falar muito devido à sua saúde precária, cada noite ele argumentava com todo o vigor que a consciência de Krishna é a única solução. E durante a sessão de perguntas e respostas que se seguia às suas palestras, ele costumava ser explosivo. Ao cantar, perguntou um homem através do microfone em frente ao palco, o senhor canta o nome de Rama, bem como o de Krishna. Mas não vejo nenhuma fotografia de Rama aqui, por que isso? Você não vê, mas pode ouvir? Perguntou Prabhupada. Eu não vejo, insistiu o homem. Srila Prabhupada explodiu. Mas você não ouve? E continuou explicando que ouvir é a melhor maneira de compreender aquilo que não se pode ver. Outro homem perguntou como podia uma pessoa de espírito religioso andar pelo mundo material. Prabhupada replicou, portanto, você precisa compreender a sua identificação espiritual. Porém, por serem tolos e patifes, vocês estão pensando, eu sou esse corpo. Ele disse que quem quisesse compreender esse conhecimento deveria submeter-se à orientação de um mestre espiritual. Srila Prabhupada tinha consciência de que a maioria dos indagadores não tinha intenção séria de segui-lo, de modo que às vezes os repreendia como o irmão mais velho por suas tolices. O próprio fato de fazerem perguntas filosóficas sem nenhuma intenção de segui-lo já era uma grande tolice. Mas Srila Prabhupada continuava a oferecer o diamante da consciência de Krishna, mesmo quando o indagador carecia da sinceridade necessária para adquiri-lo. Ele o oferecia mesmo assim, à custa do desgaste de sua própria condição física. Quando um senhor pediu retoricamente a Prabhupada que fizesse obséquio de iluminá-lo a respeito da alma, Srila Prabhupada replicou, isso já foi explicado, que você é uma alma dentro do corpo. Srila Prabhupada fez uma descrição elaborada de como os sentidos são superiores à matéria grosseira, a mente é superior aos sentidos, a inteligência superior à mente e a alma superior a todo o resto. Portanto, isso requer estudo, disse ele. Isto requer educação. A educação está aí, os livros estão aí, os mestres estão aí. Infelizmente, vocês não estão interessados em se submeter a essa educação espiritual. Agora vocês estão interessados em tecnologia, só querem martelar, isso é tudo. Toda noite um convidado preeminente subia ao pandal e abria o programa. Certa noite, depois que J.M. Gandhi, juiz do Supremo Tribunal de Bombaim, fez o discurso de abertura, Bhavananda Goswami leu em voz alta os primeiros 2 versos, juntamente com o comentário de Srila Prabhupada, dos ensinamentos do Sr. Rishabhadeva no 5º canto de Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada deu uma palestra breve e anunciou a sessão de perguntas.
Se Deus está em toda parte, perguntou um homem, por que nem todos sentem a presença dele? Nem todos são inteligentes, disse Srila Prabhupada, quase todos são patifes. Manushanam Sahasreshu. Deus afirma o seguinte, dentre milhões de pessoas, uma delas procura tornar-se perfeita. E dentro muitos milhões de pessoas perfeitas, pode ser que uma compreenda Deus. Logo, compreender Deus não é tão fácil assim. Porém, se quisermos compreendê-lo, Deus ajudar-nos-á. Esta é a ideia. Outro homem disse ter diversas perguntas. Minha primeira pergunta é, não acho que Deus se opõe ao sexo, falando sério. Já ouvi muitas palestras e sempre se enfatiza que Deus se opõe ao sexo. Mas eu não acho que seja assim. Deus não se opõe de forma alguma ao sexo, replicou Srila Prabhupada. Quem disse isso? Deus disse que Dharma Viruddho Kamosmi. Eu sou o sexo que não contraria os princípios reguladores da vida religiosa. Deus nunca disse não façam sexo. Senão porque existiria o Grihastha Ashrama. Ashras significa que há consciência de Krishna. Mas façam da vida familiar um ashrama e sigam as regras e regulações do Grihastha Ashrama. Então estará tudo bem. Caso contrário, as leis da natureza prendê-los-ão. Depois o mesmo homem referiu-se ao significado de Prabhupada, lido por Bhavananda Goswami, no qual Prabhupada criticara a vida do homem semelhante ao porco, que vive só para o gozo dos sentidos. Uma de suas principais declarações, disse o homem, foi que o chefe de família faz uma viagem de 2 horas até o trabalho, fica de 9 da manhã às 5 da tarde, depois regressa, come, faz sexo. Conheço muitas pessoas que trabalham muito, criaram seus filhos muito bem, fazem sexo, mas levam uma vida boa. Não acho que haja algo de errado nisso. Sim, se não há nada de errado, disse Prabhupada, está bom. Mas essa espécie de vida não é muito agradável. O homem prosseguiu. Porque eu acho que mesmo o cão... Srila Prabhupada interrompeu, mas com uma resposta suave e humilde. Se você gosta dessa vida, se você sente que ela é boa, então depende de você. Mas eu não acho que este seja um modo de vida muito bom. Trabalhar tão arduamente só para conseguir o pão de cada dia? Não, disse o homem, concordo com o senhor. Então Srila Prabhupada levantou ainda mais a sua voz. Quer dizer que você concorda, não é? Por que discordar? Está bem, chega. O homem queria fazer mais perguntas, mas Tamal Krishna deu a vez a outra pessoa. O senhor concorda com o fato de Deus ser apenas um conceito? Se não, por favor, dê uma razão lógica para isso. Prabhupada. Por que deveria eu concordar que Deus é apenas um conceito? Porque eu quero uma explicação lógica. Você não conhece lógica. Primeiro você precisa aprender lógica. De qualquer modo, eu gostaria que o senhor me desse uma explicação lógica. Sim, mas primeiro você precisa aprender o mecanismo da lógica. Para isso existe o mestre. Por exemplo, você não tem como provar logicamente que uma criança nasce sem precisar de um pai. Tudo que vemos, explicou Srila Prabhupada, cresce da terra, que é descrita nos Vedas como a mãe. Mas uma criança não pode nascer sem a presença de um pai. Onde há mãe e filho, há necessariamente um pai. Portanto, Deus é o pai de tudo. Os discípulos de Srila Prabhupada insistiam para que ele não fizesse esforço em demasia, por isso, ao chegar a Swarupa Damodara, Srila Prabhupada pediu-lhe que desse a palestra noturna.
Prabhupada ficou muito impressionada com a apresentação científica da consciência de Krishna feita por Swarupa Damodara. Um dos devotos observou que a linguagem de Swarupa Damodara parecia técnica demais para a audiência, porém outro devoto replicou que mesmo que ninguém mais tivesse apreciado o discurso, Srila Prabhupada o apreciara, consolidando o sucesso do mesmo. Após a palestra de Swarupa Damodara, Srila Prabhupada falou durante uns 5 minutos e saiu, sem responder a qualquer pergunta. Na noite seguinte, Prabhupada não palestrou, apenas ocupou seu lugar na Vyasasana, enquanto 2 destacados cardiologistas da Índia, o Dr. Kesharao Dattey e o Dr. Sharma, faziam seus discursos. O Dr. Dattey erguilhandara Srila Prabhupada, o qual manteve-se paciente e silenciosamente sentado na Vyasasana, satisfeito com o fato de respeitáveis habitantes de Bombaim estarem honrando o movimento da consciência de Krishna. O Dr. Dattey falou sobre doenças cardíacas, dizendo ser possível evitá-las mediante o controle da ansiedade. Em seguida, elogiou Srila Prabhupada e seu movimento. Após as breves palestras dos médicos, Swarupa Damodara deu outra palestra científica e fez uma projeção de slides. Mais tarde, Srila Prabhupada revelou a Swarupa Damodara e outros devotos: este programa científico está me ajudando a pregar a consciência de Krishna com entusiasmo redobrado. Parece que nos últimos anos o senhor está dando mais ênfase à ciência do que dava anteriormente, disse Tamal Krishna Goswami. Isto é necessário para convencer o homem moderno, disse Prabhupada. Talvez eu tenha sido o primeiro homem a protestar contra esses cientistas desautorizados. Ah, sim, disse Swarupa Damodara, todos têm medo deles, exceto Srila Prabhupada. Falando francamente, antes de me encontrar com Srila Prabhupada, eu não sabia que o problema era tão sério assim. Eu nunca tinha pensado nisso. Por isso levei o assunto tão a sério, disse Prabhupada. Sempre que saíamos para caminhar de manhã, eu perguntava: onde está o cientista? Eu pensava: agora tenho outra oportunidade de impressionar um cientista. E espero que isso surta efeito. Este era o meu objetivo. Era por isso que eu o importunava tanto. O Senhor me deu uma misericórdia incrível, Prabhupada, disse Swarupa Damodara. Como não sei usar a linguagem técnica, disse Prabhupada, e como ele é um cientista, achei que devia treiná-lo. Giriraja promoveu um encontro de um deputado recém-eleito com Srila Prabhupada. O cavalheiro chamado de Ratan Singh Rajda era membro do partido Janata e queria muito encontrar-se com o líder do movimento Hare Krishna. Assim, Giriraj marcaram o encontro do deputado com Prabhupada durante um comício político no Shivaji Park. Quando estive lá, contou Giriraj a Srila Prabhupada, ele convidou-me a ocupar um lugar na mesa dos palestrantes e eu aceitei o convite. Será que fiz bem ao sentar-me entre eles? Por que não, disse Prabhupada. Ele o estava honrando. Giriraja disse que o Sr. Rajda pedira para ser o primeiro palestrante do comício, de modo a ser liberado o quanto antes para vir ao encontro de Srila Prabhupada, antes de partir no dia seguinte para participar de uma reunião com o governo central em Delhi. Segundo explicou Giriraj, o Sr. Rajda era membro da Câmara de Deputados de Bombaim do Sul, o distrito mais prestigioso da região, e foi um ativo defensor da ISKCON no processo contra a tentativa de demolição do templo. O Sr. Rajda entrou no quarto e fez um respeitoso gesto de reverência a Srila Prabhupada. Disse já ter se encontrado com Srila Prabhupada uma vez, mas desde então estivera preso durante 19 meses. Srila Prabhupada pareceu surpreso. Preso? Perguntou ele.
O Sr. Ajda explicou que estivera aprisionado durante o período de repressão política de Indira Gandhi. Mais de 150 mil patriotas foram aprisionados, incluindo J.K. Prakash, Morarji Desai, o atual primeiro-ministro. Quando Giriraj me disse que o senhor estava aqui, disse o Sr. Ajda, eu lhe disse que gostaria muito de ter o seu darshana. Esta tentativa de fazer ajustes materiais, começou Prabhupada falando lentamente. Durante o regime de Indira Gandhi, sentimos-nos tolhidos em nossa liberdade. Agora temos outro sentimento, isso é ajuste material. Pode ser que o ajuste material traga benefícios temporários, mas não traz benefícios permanentes. O Sr. Ajda replicou, a menos que haja ajuste de adhyatmika, não pode haver benefício duradouro. Obviamente, o Sr. Ajda tinha noções do conhecimento védico em sânscrito, como também era cônscio do valor de se visitar uma pessoa santa. No entanto, Prabhupada persistia em frisar que as pessoas não sabem o que é vida espiritual realmente. Explicou que o corpo material é composto de diferentes elementos, sendo que ser vivo é diferente de todos esses elementos. A menos que entendamos esse fato, disse ele, o qual é muito bem explicado no Bhagavad Gita, este ajuste material jamais nos trará felicidade. Apesar de entender o ponto de vista de Prabhupada, o Sr. Ajda asseverou que acontecera uma grande transformação desde as eleições. A diferença básica, disse ele, é que antes os governantes não observavam nenhum código moral. Ele estava ou pretendia estar inteiramente de acordo com Srila Prabhupada, todavia ambos continuavam falando em níveis diferentes. Ambos asseveravam que era necessário haver espiritualidade no governo, mas segundo a conclusão política do Sr. Ajda, tal reforma espiritual já fazia parte dos planos de seu partido político. Contudo, Srila Prabhupada continua a falar das pessoas que se dizem religiosas, mas nem sequer conhecem a identidade da alma. Ele não especificou se aquela crítica aplicava-se ao partido político antigo ou atual, embora suas observações parecessem incluir ambos. Quem quer que não estivesse no âmbito do conhecimento transcendental, quem quer que tentasse trabalhar no plano material sem saber qual a diferença entre espírito e matéria, chegaria ao mesmo fim inglório. Não, disse o Sr. Ajda, os últimos governantes, a maioria deles era comunista. Eles diziam que a religião é o ópio do povo. Não acreditavam de forma alguma em religião. Portanto, disse Prabhupada, eles dizem algo, nós dizemos algo, ele diz algo, você inventa algo. Mas ninguém sabe o que é realidade, essa é a dificuldade. A menos que você conheça a realidade, sugerir e dizer, eu sugiro isso, não significa dar uma solução. É o que está acontecendo no mundo todo. Nate vidu swartagatim Vishnu. Os aspectos externos, esses aspectos materiais, todos estão preocupados com isso. Terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência, mas não sabe que, além disso, existe outro elemento. A menos que se atinja tal conhecimento, não há possibilidade alguma de se realizar atividades beneficentes. Este conhecimento está à disposição do povo indiano. Srila Prabhupada sentiu sinceridade e seriedade na visita do Sr. Ajda, e por isso queria convencê-lo a aceitar plenamente a consciência de Krishna, caso sua intenção de introduzir princípios de Dharma e moralidade no governo fosse realmente séria. Para o verdadeiro Dharma começar, era preciso admitir que a autorrealização é a meta mais importante da vida. Não seria rotulando o governo de religioso que esta meta seria alcançada. Agora temos um bom governo, concedeu Srila Prabhupada. Muito bem.
Portanto, vocês devem tirar proveito dos privilégios existentes da Índia. Temos o Bhagavad Gita, por exemplo. Se vocês aceitarem as orientações do Bhagavad Gita, toda a sociedade humana será beneficiada. O seu defeito é que vocês não sabem fazer isso. Mesmo os grandes líderes, eles professam ser estudantes do Bhagavad Gita, um livro repleto de instruções claras, mas não entendem nada. Que líder indiano não conhece o Bhagavad Gita? Todos conhecem. O próprio Morarji Desai, ao ser capturado pelos líderes do governo, disse: esperem, deixe-me terminar minha leitura do Bhagavad Gita, não é verdade? Sim, replicou o Sr. Ashda. Srila Prabhupada: deixe-me terminar de ler meu Bhagavad Gita, que depois eu deixo vocês me torturarem. O Sr. Ashda acrescentou que o Sr. Desai estudava o Bhagavad Gita a fundo, enquanto estava na cadeia. Mas agora, disse Prabhupada, ele declara: Janata é meu Deus, Janata partido político. Ele não disse isso recentemente. O Sr. Ashda admitiu que Morarji Desai fizera tal declaração, mas que a esclarecera mais tarde. É responsabilidade do governo tornar o povo consciente de Deus, argumentou Srila Prabhupada. É algo muito simples. O próprio Deus explica como podemos tornar-nos conscientes de Deus. É muito simples. Mamana bhava madhbhakta. Se mesmo uma criança pode fazê-lo, por que não os líderes? Todos procuram seguir o exemplo deles. Por que eles não fazem isto? Porque não praticam a consciência de Krishna. Pratiquem-na seriamente. Então tudo correrá bem. Eles desafiam a existência de Deus e ao mesmo tempo leem o Bhagavad Gita. Essa é a mentalidade deles. Srila Prabhupada explicou que o Sr. Ashda, que vinha propagando o movimento da consciência de Krishna virtualmente sozinho, trabalhara anos a fio no Ocidente e agora trazia seu movimento para a Índia. Coopere conosco, disse ele. O senhor teve a bondade de vir visitar-me. Seu desejo é sincero. Portanto, levemos esse trabalho a sério. O senhor Ashda, muito comovido, replicou: sim, senhor, correto. Estou falando sério, disse Prabhupada, mas ninguém leva isso a sério. O Bhagavad Gita é um livro popular. Todos pensam em Bhagavad Gita e dizem: sou um estudioso do Bhagavad Gita. Mas se os líderes da sociedade realmente estabelecerem o exemplo, o povo seguir-lhe-á os passos. Isso é correto, disse o Sr. Ashda. Devemos nos esforçar com seriedade. Louvor da boca para fora não adianta nada. Isso é correto. O Sr. Ashda lembrou a Prabhupada que defendera o templo de Jurro na ocasião da tentativa da demolição. Então o senhor prestou um grande serviço, disse Prabhupada. Veja como ele está ficando bonito. Sim, afirmou o Sr. Ashda, é um templo maravilhoso. O Sr. Ashda mencionou a possibilidade de um encontro entre Srila Prabhupada e Morarji Desai. Ele disse que poderia providenciar tal encontro se conviesse a Srila Prabhupada. Minha vida é dedicada a esse objetivo, disse Prabhupada. Isso me convém a qualquer momento. Embora eu não esteja bem de saúde no momento, resolvi vir aqui de qualquer modo. Continuarei tentando até o último momento de minha vida. Estou determinado a tentar fazer algum bem a essas pessoas. Que é a vida? A vida chegará ao fim hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã. A ideia é viver para o objetivo da vida humana. As árvores também vivem milhares de anos, mas que benefício tiram de vida tão longa? O Sr. Ashda confirmou que seguramente poderia providenciar o encontro. Ele encontrar-se-ia com o primeiro-ministro e marcaria uma data. Bem, disse Srila Prabhupada, Krishna tinha algum objetivo em mente ao elegê-lo. Fui eleito graças às bênçãos dele, disse o Sr. Ashda.
Tire proveito dessas bênçãos, disse Srila Prabhupada. Preste algum serviço. Na última noite da programação do Pandal, o primeiro-ministro de Maharashtra fez a palestra introdutória. Contudo, Srila Prabhupada não compareceu. Quando os devotos pediram para prorrogar o Pandal por mais uma semana, Prabhupada concordou, mas disse que se mudaria para seus aposentos no Hare Krishna Land, que já estavam prontos. Antes de mudar-se, Srila Prabhupada falou com o senhor e a senhora Mahadevya. Prabhupada pediu a um dos devotos que comprasse um belo sari e presenteou a senhora Mahadevya. Como fiquei hospedado com vocês, peço-lhes que aceitem minhas lembranças como agradecimento, assim não recusem. Ele deu um gravador para o senhor Mahadeva e um sari para Priti, a filha dos Mahadevyas, e dinheiro para os criados. A senhora Mahadevya ficou muito satisfeita, mas protestou, dizendo ser um dever tradicional e um prazer para eles receber Prabhupada em sua casa. Anteriormente, Srila Prabhupada tocara o gravador na presença do senhor Mahadevya, que admirara a qualidade da reprodução de som. Porém, ao receber o gravador de presente, ele protestou. Não, Prabhupada, eu não estava insinuando que o senhor devia dar-me esse gravador, só quis dizer que o aparelho era muito bom. Não, insistiu Prabhupada, isso é para o senhor, por favor, aceite-o. Enquanto entrava em seus belos aposentos na Hare Krishna Land, Srila Prabhupada observou que ninguém podia superar Surabhi Swami. Acho que não tenho lugar como esse para morar em nenhuma parte do mundo, disse ele. Los Angeles e Nova York são cidades muito grandes, e Londres e Paris, mas ninguém consegue projetar um palácio real tão luxuoso. Ao ver como o único e grande quarto fora mobiliado para facilitar o desempenho de suas diferentes atividades, Srila Prabhupada disse: parece o meu quarto no templo do Radha Damodara. Num canto escrevo, em outro canto descanso, em outro tomo praçada. Era uma comparação estranha, pois o quarto do Radha Damodara era minúsculo. De qualquer modo, Srila Prabhupada os via relacionados. O início em Vrindavana e o ápice em Bombaim. Em qualquer lugar, ele era a mesma pessoa, humildemente tomando um pouco de praçada, escrevendo seus livros e fazendo planos ambiciosos para propagar a consciência de Krishna. Srila Prabhupada discutiu com diversos de seus discípulos e com o Dr. Dharma qual devia ser sua rotina diária em Bombaim. Disse que desceria para o Darshana das deidades e daria aula uma vez por semana aos domingos. Em ocasiões especiais receberia um visitante em seus aposentos, mas raramente. Em geral, disse ele, as pessoas vêm me visitar e dizem: como está o senhor? Como está se sentindo? E às vezes isso dura meia hora. De que adianta então desperdiçar tempo dessa maneira? Como está o senhor? Todos sabem que não estou me sentindo bem. Eles podem muito bem vir ao templo de manhã, disse Damal Krishna Goswami. Sim, disse Prabhupada, se realmente quiserem ver-me, estarei lá. Poderão ver-me durante meia hora. E quanto a conversar, esse tipo de conversa, como está o senhor, como está se sentindo, isso não é necessário. Ao invés disso, disse Gargamuni Swami, eles poderão comprar alguns de seus livros lá embaixo. Sim, disse Prabhupada, fazendo um gesto de aprovação. Isto é um desperdício de tempo, quero parar com isso, parar de responder a todas essas coisas. Como está o senhor? Poupando seu tempo e energia, disse ele, poderia dedicar-se mais a escrever seus livros. Os devotos garantiram-lhe que todos apreciariam este horário
e ficariam felizes de vê-lo trabalhando no 10º campo. Acho que poderei voltar a trabalhar a partir de hoje, declarou Prabhupada. Agora estou bem acomodado e posso ficar à vontade, portanto não haverá nenhuma dificuldade. Não foi preciso dizer que Prabhupada não faria mais caminhadas matinais. Todos aqueles envolvidos intimamente com Srila Prabhupada passaram a aceitar um novo estilo de vida, sem caminhadas matinais e com pouquíssimas aulas. Alguém sugeriu que talvez Prabhupada quisesse caminhar no terraço, mas mesmo isso parecia ser difícil demais. Não, um andar eu posso subir, disse Srila Prabhupada. Não agora, mas logo. Vocês estão fazendo tanto para me proporcionar conforto que eu não sei se conseguirei retribuir-lhe isto. Mas farei o possível. Sei que não é possível recompensá-los por tudo o que vocês têm feito por mim. Vocês são muito gentis. Logo, tudo que posso fazer é orar para Krishna, que Krishna lhe dê suas bênçãos, de modo que vocês permaneçam muito firmes no serviço devocional e preguem a mensagem dele no mundo inteiro. Fora isso, não tenho como agradecer-lhes. Sem sua ajuda eu não poderia fazer nada. Portanto, vocês são muito bondosos. Por favor, continuem a cooperar comigo. Este é o movimento de Para-Upakara. Fazer o bem aos outros. Tenho recebido relatórios de nossos outros templos ao redor do mundo. Eles estão indo muito bem, não é? Os outros templos fora da Índia estão indo muito bem. Swarupa Damodara, que acabara de chegar do Ocidente, confirmou o êxito do padrão de serviço devocional dos tempos de lá. Ao dizer que queria silêncio para poder trabalhar, Prabhupada contou a história de uma mulher cujos braceletes tilintantes incomodavam seu esposo. O esposo tirou-lhe um dos braceletes, mas o tink-tink-tink continuou incomodando. Ele tirou outro e mais outro, até que só restou um bracelete. Então o tink-tink-tink parou. Prabhupada pediu especificamente a seus secretários que não se reunissem e não conversassem no quarto de fora. Fiquem sempre sozinhos, disse Srila Prabhupada. Leiam livros. Assim não haverá barulho. Então logo vocês se juntam, tink, tink, tink. Isso que eu não quero. Isso não acontecerá, disse Tamal Krishna. Se alguém vier ver-me, sairei do apartamento. Sim, disse Srila Prabhupada, faça isso. Esse andar deve se permanecer sempre sossegado e sereno. Estes são seus aposentos, disse Tamal Krishna. Ninguém mais deve vir aqui. E organizaremos um horário para receber nossos rapazes, disse Srila Prabhupada. Porém, em princípio, deve haver silêncio. Assim tudo correrá bem, terei liberdade para trabalhar. Prabhupada continuava valorizando a sua nova situação. Os quartos eram bem ventilados e recebiam bastante luz do sol. Outros prédios da ISKCON, como o Bhaktivedanta Manor, em Londres, eram muito bons, dizia ele. Mas era rara a estação em que ele pudesse abrir as portas ou janelas, devido ao frio. A gente fica sempre empacotada, disse ele. Em Detroit, Londres, não se pode abrir uma janela. Porém, ali em Bombaim a temperatura era ideal. E a área que se via da janela de Prabhupada era verdejante.